Olá, alunos! Hoje nós vamos fazer um resumo do que é expressão algébrica, valor numérico de uma expressão algébrica e equação do primeiro grau. Expressão algébrica é uma expressão que envolve números e letras com operações indicadas entre eles, né? Pode ser letra Y, pode ser K, pode ser X, pode ser M, pode ser qualquer letra, né? Quando eu quero falar a soma de um número Y com mais 10, eu vou usar y mais 10. Se eu quero falar o quíntuplo de um número k, eu vou usar o quê? 5k. Todo número que está junto da letra, ele está multiplicando. Se eu quero falar a soma do triplo do número x com 15, o que eu vou fazer? 3x mais 15. Isso é uma expressão algébrica. Mas como eu vou descobrir o valor da expressão algébrica? Bom, o valor de uma expressão algébrica é um número que pode substituir as incógnitas, as letras, para que seja efetuada a operação e obtido o resultado final. Para resolver a expressão algébrica, é preciso seguir a ordem exata de solução das operações que a compõem, né? Primeiro, potenciação ou radiciação. Segundo, multiplicação ou divisão. E terceiro, adição ou subtração. Veja um exemplo aqui, o exemplo A. Calcule o valor numérico da expressão algébrica 4x mais 10y² para x igual a 2 e y igual a 3. Bom, significa que aonde tiver x, eu vou tirar o x e vou colocar o 2. E eu vou tirar o y e colocar o 3. Sempre na expressão algébrica é dado o valor para a letra, tá? Então, nessa expressão 4x mais 10y², o que vai acontecer? Tirando o x, qual o valor foi dado para x? 2. Então, fica 4 vezes 2 mais 10 vezes y². Quem é y que foi dado? 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado. Como ficou a expressão algébrica? 4 vezes 2 mais 10 vezes 3 ao quadrado. Eu tenho que resolver primeiro a potência. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, igual a 9. Como esse 4 vezes 2 está separado da potência, eu posso resolvê-lo. Então, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, fica 8 mais 10 vezes o resultado da minha potência, foi 3 ao quadrado, que é 9. Então, fica 8 mais, quanto que é 10 vezes 9? 90. Então, é 8 mais 90, que é igual a 98. Substituir todas as minhas letras pelo número que foi dado. No exemplo B, está, calcule o valor numérico da expressão algébrica 8x ao cubo vezes y² para x igual a 3 e y igual a menos 1. Bom, quando eu tenho um número negativo, eu tenho que ter um certo cuidado. Eu tenho que colocá-lo entre parênteses por causa do sinal, para não complicar na hora de você saber qual vai ser o resultado. Então, sempre quando for negativo, coloca entre parênteses. Então, fica a minha expressão. 8 vezes x ao cubo vezes y². Vou tirar o x. Quem é x? 3. Quem é y? Menos 1. Então, como vai ficar arrumada a minha expressão? Tirando as letras. 8 vezes 3 ao cubo vezes menos 1 entre parênteses elevado ao quadrado. Quando o aluno sabe fazer, pode fazer direto a potenciação. Nesse caso, eu coloquei separadamente e pode ser que surja alguma dúvida. Então, se o 3 está elevado à terceira potência, significa que eu vou multiplicar o 3 3 vezes. Se o menos 1 está ao quadrado, elevado à segunda potência, significa que eu vou multiplicar o menos 1 duas vezes. Então, fica como? 8 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes menos 1 vezes menos 1. Fazendo essa potenciação de 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E fazendo a potenciação de menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 é igual a 1, porque menos com menos na multiplicação fica positivo. Ou você também pode pensar que quando o número negativo está elevado ao expoente par,
é positivo. Quando o número negativo está elevado ao expoente ímpar, permanece negativo. Então, você analisa bem assim. Se o expoente for par do número negativo, fica positivo o resultado. Se o expoente for ímpar do número negativo, fica negativo. Nesse caso, o menos 1 ao quadrado, expoente 2 é par, vai ficar 1 positivo. Então, vou só multiplicar agora. 8 vezes 27, 216. 216 vezes 1 é igual a 216. Pronto, substituí todo mundo, já achei meu resultado final. Então, para você saber o valor de uma expressão algébrica, é dado uma expressão algébrica, números e letras, e a letra é dado o valor. É só você substituir, tirar a letra e colocar o valor que é dado, ok? Agora vamos ver equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau, para você resolver, devemos isolar a incógnita de um lado da equação. O que é incógnita? Incógnita é a letra. Pode ser X, pode ser Y, pode ser M, pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, né? E a gente utiliza algumas regrinhas básicas, tá? Uma regrinha prática para saber a resposta que queremos ter. Que pode ser X, que significa algum número, mas pode ser qualquer outra letra também. A regrinha básica é a seguinte: para passar um número ou uma letra que está de um lado para o outro lado da equação, só temos que lembrar que passar subtraindo se está somando, passar somando se está subtraindo, passar multiplicando se está dividindo e passar dividindo se está multiplicando. O que quer dizer isso, né? Bom, se eu tenho uma equação e tenho que passar um número de um membro para o outro, eu vou sempre trocar o sinal. Se ele está subtraindo, eu vou passar ele para o outro membro somando. Se ele está somando, eu passo subtraindo. Se eu passo multiplicando, né? Se está multiplicando, eu passo dividindo. E se está dividindo, eu passo multiplicando. Vamos ver isso depois no exemplo para ficar melhor o entendimento. A letra X é a incógnita da equação. Lembrando que não é somente X. Pode ser qualquer letra. Pode ser Y, pode ser M, pode ser a letra C, pode ser qualquer letra, tá? Mas nesse caso aqui, nós vamos usar como exemplo letra X. O que se escreve antes do sinal se chama primeiro membro. O que se escreve depois do sinal de igualdade chama-se segundo membro. Então, lembre-se, antes da igualdade, primeiro membro. Depois da igualdade, segundo membro. Vamos ver com um exemplo aqui para ficar melhor o entendimento, tá? O exemplo na letra A diz o seguinte: qual o valor da incógnita x que torna a igualdade 8x menos 3 igual a 5 verdadeira? Bom, vou mostrar para vocês aqui, nesse exemplo, quem é o primeiro membro e quem é o segundo. O 8x menos 3 que está antes da igualdade é o primeiro membro. O 5 que está depois da igualdade é o segundo membro. Então, se eu quero resolver, eu tenho que fazer o quê? Quem tem letra, quem tem incógnita x, fica no primeiro membro. Se não tem x, vai para o segundo membro com o sinal trocado. Então, quem tem x aqui no primeiro membro? 8x. Então, vai continuar. 8x igual a 5, que já está no segundo membro. Ok. O menos 3 não tem letra. Ele não tem incógnita x. Então, ele tem que ir para o segundo membro com o sinal trocado. Se ele está negativo, ele vai positivo. Então, vai ficar 8x igual a 5 mais 3. Quanto que é 5 mais 3? 8. Então, fica 8x igual a 8. A questão, o exemplo, está pedindo para achar o valor de x. Se eu quero achar o valor de x, eu vou isolá-lo, vou deixar ele sozinho no primeiro membro, antes da igualdade. Então, vai ficar x igual a 8. Esse 8 que está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo, que foi a regrinha que nós vimos antes. Se está dividindo, vai multiplicando. Se está multiplicando, vai dividindo. Nesse caso, o 8 está junto com a letra, ele está multiplicando. Todo número que está junto da letra, ele está multiplicando.
Então, se o 8 está multiplicando x e eu quero tirar ele daqui e mandar para o segundo membro, ele vai com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, fica 8 dividido para 8 igual a 1. Então, o valor de x, nesse exemplo, na letra A, é igual a 1. Agora, vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo diz o seguinte: determine o valor de x na equação de primeiro grau. X menos 5 igual a menos 2x mais 22. Essa equação está desarrumada. Nós temos que arrumar essa equação. Por quê? A regrinha básica diz que nós temos que resolver a equação de primeiro grau deixando no primeiro membro, antes da igualdade, somente números que têm letra. Quem não tem é no segundo membro, depois da igualdade, né? Fica os números que não têm letra. Então, se ela está desarrumada, eu tenho x no primeiro membro, ou seja, incógnita x, eu tenho x no segundo membro. Então, eu tenho que arrumar. Quem tem letra vai ficar somente no primeiro membro. Quem não tem, no segundo membro. Então, lembrando, quando eu troco de lugar do segundo membro para o primeiro, mudo o sinal. Quando eu troco do primeiro membro para o segundo, também mudo o sinal. Então, vai ficar: x está no primeiro membro? Está. Então, eu não estou tirando ele do lugar. Ele vai permanecer do jeitinho que estava. Vou repetir o x. Quem eu tenho que trazer para o primeiro membro, que tem letra? O menos 2x. Se eu vou trazer ele do segundo para o primeiro, eu vou trocar o sinal dele. Ele está negativo, então vai vir mais 2x, igual. O 22, ele já está no segundo membro, então não tem que mudar o sinal dele nenhum. Ele vai continuar positivo. Então, continua 22 positivo. Não está o sinal aqui, porque todo número que não tem sinal, ele é positivo. Se colocar o positivo aqui, não tem problema também. Só que vocês lembram que em livro ou internet, que vocês for fazer pesquisa, todo número que não tem sinal, ele é positivo. Ok? Então, eu não estou mudando 22 de lugar, vai permanecer. Está faltando quem? O menos 5 que está no primeiro membro. Eu tenho que trazer ele para o segundo membro com o sinal trocado. O sinal inverso, a operação inversa da subtração é adição. Então, o menos 5 vem com o sinal mais 5, porque mudou de lugar. Ok, está arrumadinha a minha equação de primeiro grau? Está. Quem tem letra está no primeiro membro, antes da igualdade. Quem não tem está no segundo membro, depois da igualdade. Então, vamos resolver. 1x mais 2x é igual a 3x. 22 mais 5 é igual a 27, ok? Tenho 3x igual a 27. O que a questão está pedindo na letra B? Eu tenho que determinar o valor de x. Como que eu vou achar o valor de x agora? Eu vou isolá-lo, deixar ele sozinho antes da igualdade. Então, fica x igual a 27. Esse 3 que está multiplicando x vem para o segundo membro com a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, se o 3 está multiplicando x, e vai vir dividindo 27. Então, vai dividir 27 por 3, que dá quanto? 9. Achei o valor de x. X é igual a 9, ok? Então, um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me procurar. Beijo grande para todos vocês.